Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa igreja matriz. Já falei um pouco sobre o Advento, João da Cruz, o desapego, Evangelho de Mateus, naquele tempo agora, na hora que anunciado acontece, no coração de quem acredita, né? Disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e anciãos do povo. Eu sempre falo que é bom saber com quem Nosso Senhor está falando, porque muda. Ele não fala a mesma coisa para todo mundo, não. Para cada grupo de pessoas é uma coisa diferente. Hoje é os chefes dos sacerdotes, ou seja, saduceus, que condenaram Nosso Senhor. Anciãos do povo, ou seja, fariseus, que condenaram Nosso Senhor. Preste bem atenção. Eram pessoas da igreja da época, apesar de não ser igreja, chamava outro nome, carral. Mas eram pessoas da igreja da época que condenaram Nosso Senhor. Então, se acontecer hoje, pode condenar, porque fizeram a mesma coisa com Nosso Senhor. Que vos parece? Nosso Senhor que está falando. É tipo uma parábola que ele vai dizer. Um homem tinha 2 filhos. Então falou do homem, está falando de um homem, tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então ele tinha uma vinha, era um agricultor. Um agricultor tinha uma vinha, chegou, tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro e disse: Vai trabalhar na vinha. Ele disse: Quero não. Mas foi. Preste bem atenção. Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Depois dirigiu-se ao outro e disse a mesma coisa: Meu filho, vai trabalhar na vinha? E ele disse: Sim, senhor, eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Primeiro. Ele queria ir? Ele queria ir? Não, mas foi. Às vezes a vontade do pai é difícil, né? A gente no primeiro momento, eita, não vou não, mas vai. Então, se for, fez a vontade do pai. O segundo falou na hora: eu vou, mas não foi. Aí a pergunta é: Nosso Senhor está falando isso por quê? Ele está falando com os saduceus e os fariseus. Os fariseus e os saduceus são o primeiro filho ou o segundo? Segundo. Aparentemente, eles dizem: eu vou fazer, mas não vão, mas não fazem. Então, na verdade, essa história, Nosso Senhor está falando para os saduceus e fariseus. Olha, vocês, fariseus e saduceus, vocês são um bando de hipócrita. Nosso Senhor não tinha papa na língua, não, como nós. Ele falava para os condutores do povo, para o chefe do povo: vocês são um bando de hipócritas. Vocês são o segundo filho, que diz: eu vou e não vão. Vocês. E preste atenção que eles eram os condutores do povo, como se hoje fossem os maiorais na igreja. Nosso Senhor falou isso para eles.
E o primeiro que disse que não queria mais ir, mas foi, são quem? Prostituta e pecador. Porque a gente, quando olha uma prostituta, fica logo pensando, essa aí não faz a vontade do Pai, não. Você sabe? Certamente não faz a vontade do Pai se prostituindo, isso aí é verdade. Um pecador não faz a vontade do Pai pecando, mas se arrepender, você pode estar julgando? Se entrasse agora nesse momento na igreja uma prostituta conhecida aqui do Morro Santa Terezinha, você nem se tem. E aí? Uma prostituta famosa lá do Farol do Mucuripe na década de 80, entrasse aqui, a maioria ia julgar e condenar. E se ela viesse pedir perdão? E se ela viesse se confessar? Quem é nós para condenar? Se alguém condenar uma prostituta que entra na igreja para se confessar, é pior do que ela. É pior do que ela. Todo pecado tem perdão, não tem quando eu não quero ser perdoado. Uma pessoa que julga a outra está em sério pecado, pior do que a prostituta. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro, ou seja, as prostitutas e os publicanos, que é o que nosso Senhor vai continuar. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. São eles o primeiro filho. E vocês que dizem que vão e não vão, não vai entrar no reino não. E aconteceu, porque a primeira mulher que viu Nosso Senhor ressuscitado foi Madalena, que era uma pecadora pública. Depois ele perdoou a adúltera, perdoou o ladrão lá, bom, fala que é bom, né? Mas ladrão é ladrão, né? Mas se arrependeu, bom porque se arrependeu. E os fariseus, saduceus, não tem nenhum assim no Novo Testamento que falou que se salvou, não. Zaqueu, que era publicano, pecador, ladrão, tudo isso se salvou. Depois tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que muitos fariseus se convertem, mas só se converteram, senão não entra no céu não, nem entraram. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem, elas vão estar na frente da gente, preste bem atenção. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Está falando para os saduceus e fariseus, João Batista, que eles não acreditaram. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Certamente nosso Senhor aqui não está elogiando o pecado. Quem está na prostituição está em pecado. Quem está roubando está em pecado. Quem é publicano e cobrava o que não devia está em pecado. Agora, se arrependeu, pronto. E pagou o que fez. Não é só dizer eu estou arrependido, não. Quem roubou, devolva. Né? E quem pecou mesmo, viva a vida de santidade. Agora não pode estar julgando ninguém. Primeira leitura de Sofonias. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, que pecou por idolatria. Idolatria hoje continua na macumba, espiritismo, um bocado de coisa aí, que a turma corre atrás e depois vem comungar. Pode não. E maçom também não pode comungar não. Quiser ficar nessa vida, pode ficar. Mas comungar mesmo não pode não. Nem espírita, nem macumbeiro, nem maçom. Ou abandona essa vida, ou então comungar mesmo não pode não. Ela não prestou ouvido ao apelo, não aceitou a correção, nem teve confiança no Senhor. Quem? Israel, do Antigo Testamento. Nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos, como Israel se fechou para a graça de Deus, Deus se abriu para as outras nações, para os povos estrangeiros. Mandou os profetas anunciaram a salvação. Isaías, por exemplo, universalismo para outras nações. Jonas. Por quê? Porque Israel se fechou. A mesma coisa vai acontecer com a igreja católica. E eu não sou adivinho não, mas vai acontecer. Se a igreja continuar se fechando, a graça de Deus, a graça vai para outras pessoas. Não fica mais na igreja. Diga isso não, estou dizendo e vou repetir. Se a igreja se fechar, a graça sai da igreja e vai para outras igrejas. Outras igrejas não, para outras nações. Então é bom também a igreja abrir os olhos. E aqueles que estão na igreja, né? Começando pelas autoridades da igreja, né?
Desde além rio da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Os outros povos que se converteram, porque Israel se fechou à graça de Deus, né? Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras, com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus pecados, falando para as nações que se converteram. Então é um alerta para todos nós, né? Para todos nós, inclusive da igreja, né? Versículo 12: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. Nosso Senhor gosta de humildade e pobreza. Já falei esses dias que a pobreza não é um mal, pode ser um grande bem, não a miséria, a pobreza. E a humildade certamente é um grande bem, né? Agora, quem não é humilde não se converte, nem reconhece o pecado, né? O problema não é pecar, o problema é não reconhecer o pecado. Enquanto não reconhecer que errou, não tem salvação. Vai ficar feito uma barata tonta em torno do que estava fazendo, né? E é muito fácil a gente ver, não é muito difícil não. Então, enquanto não reconhece que erra, não tem salvação. E no nome do Senhor porá a sua esperança, o resto de Israel. Agora ele volta a falar do povo de Israel. Porque pecou, mas todo mundo não. Um pequeno resto não pecou e se manteve fiel. Hoje em dia na Igreja Católica é a mesma coisa. O Papa Bento, o grande Papa, ele, antes de ser Papa, cardeal Ratzinger, ele falou que o futuro da Igreja Católica, essa grande Igreja Católica, nas palavras dele, vai desaparecer. O que vai continuar são pequenas comunidades fiéis, e eu acredito nisso. O futuro da igreja serão pequenas comunidades fiéis. A grande igreja vai para o espaço. A palavra não é só minha não, são do Papa Bento XVI. Se fosse minha, vocês iam correr para dizer para o bispo, né? Foi o Bento, Papa Bento, que falou isso. Mas eu acredito nisso mesmo. O que eu estou vendo é que o futuro da igreja são pequenas comunidades fiéis, porque a grande igreja mesmo, muita gente não está mais seguindo o que nosso Senhor ensinou. Aqui o profeta Sofonias, ele chama do resto de Israel. Sempre um resto vai se manter fiel, inclusive hoje. Com essa pandemia toda, muita gente saiu da igreja, né? A gente nota que muita gente se afastou mesmo, se habituou com a missa online. Não vale mais missa online, só para quem está doente. Para quem não está doente, não vale mais. Não vale mais comunhão espiritual, tem que comungar na igreja. Mas muitos se acostumaram, né? Porque os governantes se meteram na igreja, né? E fecharam as igrejas. E a igreja, em muitos lugares, disse amém aos governantes. Não deve dizer amém a governante nenhum. Quem manda na igreja é a igreja, não é governador. Mas, portanto, mais um resto vai ficar fiel. Um resto vai permanecer fiel. Aí eu insisto que vocês continuem, mantenham a fé, né? Tanto o padre como a comunidade manter a fé. Se afastar, eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Cuidado com a mentira. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Cuidado com a língua enganadora. Cuidado com a falsidade que se fala por aí, dentro da igreja. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Mas depois de tudo, da provação que vai vir, e já veio também para Israel, Deus irá. Então, é manter a graça, confessar, comungar, orar, adorar, que aqui tem, né? Caridade, vamos receber mais algumas cestas aí, caridade fraterna, que procuramos fazer, pronto. Aí a comunidade se mantém fiel. Nem todos se manterão fiéis, nem todos. Desde que eu cheguei aqui, nosso Senhor falou que ele iria peneirar. E está peneirando, né? Nem todos se manterão fiéis, mas aqueles que se manterão fiéis receberão a glória de Deus, tá certo? Falei de João da Cruz, vou terminar com João da Cruz. Insisto com a questão do desapego. Não se apegue a nada nem a ninguém. Não estou dizendo que você não goste, a gente gosta, mas se apegar, não. Tá? Quando o bispo esteve aqui, no dia 1º de outubro, eu falei para ele, a igreja é do Senhor. Eu não tenho apego nenhum. Se quiser tirar, pode tirar, quiser que eu fique, eu fique. Ele já disse que eu vou ficar, mas se quiser tirar, pode tirar. Eu não tenho apego nenhum. Eu quero fazer minha missão, cumprir como padre, e pronto.
sem me apegar nem ao local, nem às pessoas, né? Porque não é para se apegar, gente, é para anunciar o Evangelho e para cumprir a nossa missão na comunidade. É essa a missão do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a Sua Mãe Maria Santíssima.